É uma tarde festiva, todos estamos contentes, porque é o dia do batismo de 6 pessoas. Queremos convidar a todos para cantarmos o hino 117. Se tu buscares a Jesus, encontrarás o Salvador. Vamos colocar em pé. Convido a todos a nos ajoelharmos para falarmos com nosso Pai. Querido Pai, com os corações felizes, estamos aqui nesse lugar sagrado para louvar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, Senhor. Estamos felizes porque 6 pessoas tomaram a decisão a descer as águas batismais. Amém, Senhor. Queira abençoar. Tem adultos, tem jovens, que todos possam, Senhor, realmente seguir o Teu caminho e que todos nós possamos nos preparar para a volta de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Abençoe a programação desta tarde. Dá-nos a Tua bênção, a Tua companhia. Nós pedimos por Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, queridos irmãos. Nesta tarde festiva, porque nós vamos testemunhar o nascimento para o reino dos céus de preciosas almas, dentre estas também desbravadores. E é um momento muito especial, porque nós iremos receber os batizandos com uma formação especial pelo Clube de Desbravadores.
imaginar na sua mente a seguinte cena que eu vou descrever agora. Imagine que você esteja visualizando o Rio Jordão. Conceba na sua mente a imagem que você quiser. O Rio Jordão. À margem daquele rio, há um aglomerado de pessoas que ouviam atentamente um homem cuja vestimenta era estranha. Aliás, a mensagem deste homem também era estranha. E o pior, que as pessoas, ao ouvirem aquela mensagem estranha daquele pregador à beira do Rio Jordão, sentiam-se tocadas, sensibilizadas. Uma mensagem estranha, uma mensagem contundente, mas que levava as pessoas a uma profunda e demorada reflexão. E muitos então, a partir daquela mensagem que ouviam daquele estranho pregador com vestimenta estranha à beira do Rio Jordão, e embora eles viessem de muitos lugares distantes, próximos ou distantes, todos estavam ali. A certa altura eles pediam o batismo, e o batismo era o batismo do arrependimento. Vocês sabem do que eu estou falando. João Batista. E muitos então desciam às águas do Rio Jordão e eram batizados por aquele profeta. Por que profeta? Porque ele também anunciava o cumprimento de profecias. E ele dizia assim: olha, eu vos batizo o batismo do arrependimento, mas aquele que vem após mim, este sim é poderoso, tão poderoso que não sou digno sequer de amarrar as suas sandálias. Procure imaginar agora João Batista pregando, e um grupo se aproxima de João Batista, liderado por alguém que João Batista conhecia, e na realidade reconheceu também. Esse alguém era o nosso Senhor Jesus Cristo. Aproxima-se de João Batista. Por favor, queridos, entendam o que eu vou dizer agora. Vai valer a adoração dessa tarde e o batismo também dessa tarde. Em tudo, absolutamente tudo, o nosso Senhor Jesus Cristo é nosso exemplo. Em tudo. Então Jesus aproxima-se de João e diz assim: João, é necessário que eu seja batizado por você. Eu imagino, queridos, que imediatamente o tico e teco daquele homem começou a trabalhar forte. Como assim, Senhor? Como? Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor e tu vens a mim para que eu o batize? Mas como Jesus em tudo é nosso exemplo, queridos irmãos, ele insiste, diz assim: João, é necessário que eu seja batizado. Pergunta que eu faço: no entendimento que você tem com relação ao batismo, você acha que Jesus teria a necessidade de ser batizado, sim ou não? Não, absolutamente não. Mas irmãos queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo em tudo é nosso exemplo. E então Jesus foi mais contundente e disse: batizo porque se cumpra toda a justiça. Então João capitulou: Senhor, se é assim, ambos desceram as águas do Rio Jordão, e João batizou o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, o batismo em si já é uma cena impressionante. Eu já disse algumas vezes aqui: se eventualmente eu não fosse um cristão, etc, etc, estivesse passando por aqui em frente à igreja, e quem sabe movido pela curiosidade por ouvir um hino de Jerusalém, que coisa linda, hein? Louvado seja Deus, viu? Quero um autógrafo de vocês depois, tá? Eu com certeza, movido pela curiosidade, entraria. Puxa, os crentes estão cantando bonito. E eu ouviria, e depois, se tivesse um batismo, eu estou colocando um sapato de alguém que está passando diante da igreja e entrou por curiosidade.
veria a cena do batismo, eu ficaria escandalizado. Porque na minha concepção, batismo é pegar um pouquinho de água na cabeça da pessoa, da criança de modo geral. Agora o batismo em que a pessoa é imersa, mergulhada nas águas, eu simplesmente ficaria escandalizado. Aliás, queridos, a palavra batismo no original grego é baptismo, que significa imergir, mergulhar, submergir. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele passou por aquela cena impressionante do batismo, por imersão, para ser o nosso exemplo. Ora, se a cena em si do batismo é impressionante, quem dirá o significado dela? Seria interessante nós abrirmos a Bíblia para enriquecermos um pouquinho mais a nossa compreensão com relação ao batismo, tal qual o nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado. Abra, por favor, a tua Bíblia, Romanos capítulo 6. Vamos enriquecer um pouquinho mais a nossa compreensão sobre o significado do batismo. Se a cena do batismo é impressionante, ela é isso, um pouquinho menor ainda, em relação ao significado. Querem ver? Romanos 6. Aqui nós encontramos o apóstolo São Paulo fazendo uma comparação, uma analogia entre a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e o batismo. E vamos ver qual é o significado. Leiamos a partir do verso 3, queridos. Diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Perceberam? Paulo está dizendo assim: nós que aceitamos o batismo, fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ele faz uma alusão à morte do nosso Senhor Jesus Cristo e aqueles que aceitam o Senhor e passam pela experiência do batismo. Esclarece um pouquinho mais no verso seguinte: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, Rodrigo, então, irmã Maria, então, irmã Adriana, Jefferson, Pedro, Ariane, vocês hoje serão sepultados. Já pensou isso, Pedro? Já pensou, Jefferson? Simbolicamente, como Jesus foi morto e ele foi sepultado, nós, quando aceitamos ao Senhor Jesus e recebemos o batismo, nós somos sepultados simbolicamente nas águas do batismo. Então, batismo, queridos, é sinônimo de morte. Vamos explicar um pouquinho melhor. É como se Jesus, ele desse a oportunidade para nós. Ele fala assim: meu filho, essa página da tua vida aqui, ela está um tanto quanto